Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 28 de outubro, e a igreja hoje está em festa. Hoje celebramos dois dos apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. E antes de iniciarmos a nossa leitura e meditação do Evangelho, eu quero novamente te pedir que deixe o seu like nos nossos vídeos. Quero pedir um favor especial a quem compartilha o nosso vídeo com tantos grupos. Peça aos membros dos seus grupos que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e atingir tantas outras pessoas. Se você também puder e quiser nos ajudar materialmente no sustento dessa obra, Deus te dará 10 vezes mais. Amém? Tendo feito esses dois convites, agora eu quero te pedir que tome a palavra em mãos e abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, gente de todas as partes se reuniu ali, aos pés do Tabor, para poder ouvir Jesus, para serem curados das suas doenças, para terem os espíritos maus expulsos de suas vidas. O mundo judaico conhecia Jesus e queria experimentar o poder de Jesus. E por quê? Porque na sua grande maioria as pessoas simples sabiam que Jesus era o Messias. Quem duvidava do Senhor eram os fariseus, os mestres da lei, os homens do intelectualismo. Eles enxergavam a religião muito mais com a razão do que com a fé. E nós sabemos, nós não podemos separar fé e razão, as duas coisas caminham juntas. Aquele povo estava ali porque sua razão lhes levava a entender que Jesus, o Filho de Deus que estava no mundo, era capaz de curar todas as suas misérias e dar a eles a paz interior. Mas vejam, Jesus começa um processo novo de trabalho. Jesus não quer mais fazer toda a obra acontecer sozinho. E ele então chama 12, a quem dá o nome de apóstolos, para que esses, em seu nome, anunciem o reino, a conversão, o perdão dos pecados, curem os doentes, expulsem os demônios. Jesus vai lhes dar autoridade. Diz o Evangelho que Jesus, no alto do monte rezando, passou a noite toda com o Senhor seu Pai. E depois, quando desceu do monte, reuniu seus discípulos. Era o amanhecer. O que significa o amanhecer na Sagrada Escritura? Significa o princípio de todas as coisas, o princípio de uma missão, de um chamado. Aquele era, de fato, o início do ministério dos apóstolos. Já estavam com Jesus, já caminhavam com ele, já eram seus alunos, já aprendiam do seu coração. Mas a partir de agora, eles terão um mandato oficial. Jesus vai enviá-los a pregar a palavra. E vejam, eu e você, um dia também fomos chamados por Jesus a sermos seus discípulos, a pregarmos a sua palavra, a testemunharmos diante dos homens aquilo que o Senhor fez em nós e que agora, através de nós, quer fazer na vida do outro. O Senhor não chama santos,
Porque o Senhor não veio para os santos, o Senhor veio para os doentes, ou seja, para os pecadores, para fazer de nós pecadores homens e mulheres santos. Mas o Senhor precisa poder contar conosco para que a sua obra de evangelização e de transformação da realidade humana prossiga neste mundo. A pergunta que eu e você devemos nos fazer hoje nessa festa de São Simão e São Judas Tadeu: nós estamos, como os discípulos, aptos, preparados, dispostos a seguirmos Jesus como seus apóstolos, a pregar o Evangelho a toda criatura? Nesse mundo tão turbulento, tão cheio de ideias contrárias à vontade e à palavra de Deus, eu e você queremos ser um sinal da presença do Senhor, ainda que isso nos custe a fama, nos custe a saúde, nos custe a própria vida? Porque esses homens que nós hoje celebramos, eles amaram Jesus ao extremo, ao ponto de eles mesmos, como o próprio Jesus, darem a vida em favor do reino e da salvação de todos. É o que Jesus espera de nós. Jesus não quer homens e mulheres que carreguem sobre o peito um crucifixo, mas que não vivam de fato um amor de doação total. Jesus quer homens e mulheres que carreguem no peito a cruz, mas que, para além de carregá-la sob o peito, a levem sobretudo no seu coração e tenham a capacidade de viver a cruz no dia a dia, testemunhando aos irmãos que por ela se chegará à ressurreição. É isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que, com a nossa oração, nós tenhamos discernimento acerca do que fazer em favor dos irmãos, em favor da própria igreja. Jesus nos capacitou e nós só não realizamos os milagres que Ele próprio e os discípulos realizaram porque muitas vezes não cremos. Então Jesus nos chama, em primeiro lugar, a termos uma fé ardente, porque essa foi a condição para Jesus escolher aqueles 12. A fé ardente dos seus corações e de suas almas. Então hoje, irmão e irmã caríssimo, por intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, eu quero te convidar a dizer para Jesus: Jesus, chama-me, envia-me, como chamaste e enviaste os teus apóstolos. Capacita-me, Senhor. Dá-me uma fé autêntica e verdadeira, para que, como os teus apóstolos, em teu nome eu possa pregar, eu possa curar, eu possa expulsar demônios. Que Deus te abençoe e até amanhã.